O tema da nossa ministração hoje é respeita a minha história. Fala para o irmão que está ao teu lado, respeita a minha história, irmão. Respeita a minha história. Sabe por quê, irmão? As pessoas costumam falar isso aí, né? Mas aquilo que nós fazemos não é o acaso. Os nossos encontros não são fruto da imaginação de alguém comum. Os nossos encontros não são porque houve um grande pensador do passado. Os nossos encontros não são ditados pelas filosofias desse mundo, pelos padrões desse mundo, por uma invenção de alguém. Pensa, alguém, eu vou criar um ambiente chamado igreja, vou colocar um Deus lá. Não. Isso já teria morrido. Isso já teria ficado no passado. Mas os anos se passam, irmão, e a igreja continua viva, triunfante, pronta, adornada, só esperando a volta do Cordeiro. As bodas do Cordeiro estão chegando. Você crê nisso? As bodas do Cordeiro, irmãos. É muito sério isso, viu? As bodas do Cordeiro, elas estão chegando. Eu queria ler com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, ontem eu estive ministrando lá em Guarulhos e eles estavam usando essa camiseta aqui, né? E eu, como não quer nada, né? Eu falei, nossa, bicho, não tem uma GG pra mim, não? Não tem uma camiseta pra mim, não? Aí chegou no final do culto, ele embrulhou assim e falou, tá, essa camiseta aqui, vai embora daqui. E me deu essa camiseta, aqui é o aniversário da igreja, ó. Dá pra ver aqui, irmão? Quantos anos que é? Não é mole não, né, irmãos? Isso aqui não é qualquer um. No Brasil, a Igreja de Deus faz, ontem, né, dia 19 de agosto, fez 68 anos no Brasil. Ela está em mais de 187 países do mundo e é um ministério missionário. Nós cremos na visão missionária dessa obra. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu o som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos e todas as nações vizinhas em Jerusalém, quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia o seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam como isso é possível. Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, partos é os povos, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia e de Judeia e de Capadócia e do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximo a Cirene, visitante de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Irmão, a moral da história é que estava tendo uma festa na cidade de Jerusalém. Era uma festa judaica, e o nome da festa judaica era Pentecostes, né? A gente é chamado povo pentecostal por causa disso, irmão.
Mas o Pentecoste era uma festa comemorativa do povo judeu. Então pessoas da Arábia, pessoas de diversas nacionalidades, que eram judeus convertidos, eles iam para Jerusalém, e lá no templo em Jerusalém, na época de Roma, né, eles iam lá para oferecerem os sacrifícios. Então, você imagina, em quantidade de pessoas, era uma galera imensa. Imagina a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, como que é, irmão? Um país, ele vai sediar a Copa, né? O Brasil sediou a Copa, né? Aí teve que construir estádio, teve que construir hotéis, um local, né? Um centro para hospedar os times de futebol que vieram. E o que mais que aconteceu? Veio o que, gente? Veio um monte de turista do mundo inteiro. Os hotéis ficaram lotados. Aquela festa, aquela alegria, né? Nós, como bom brasileiro que somos, pintando a rua, colocando as bandeiras coloridas, se vestindo de verde e amarelo, né? E estando ali na torcida pela nossa nação. É um movimento, é um ato, não é, irmão? Nacional, de 4 em 4 anos. A gente fica empolgado, a gente fica alegre, marca aquela churrascada, abre aquela Coca 3 litros abençoada. Aí pensa bem comigo nesse cenário agora, no contexto bíblico. Eles estavam lá em Jerusalém, orando, dentro de uma residência que não era muito grande. As residências na época não eram grandes. Amados, por que eles estavam orando ali? Porque Jesus tinha dado uma ordenança. Lembra quando eu li no início desse culto, falando a respeito do anjo que apareceu e tirou a pedra, e mostrou para Maria, falando, olha, Jesus já não se encontra aqui, vai e anuncia. Então Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele vai se encontrar com os apóstolos, e ele vai falar lá no final do livro de Mateus sobre ir e pregar o evangelho a toda a criatura, batizando e ensinando. Então ele vai dizer algo que é um complemento de todas essas maravilhas de ordenança que ele deixou, que é o que? Fiquem em Jerusalém. Tudo isso vai acontecer uma coisa sobrenatural no mundo, mas vocês precisam ficar em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Em outras palavras, Jesus está falando, tudo que vai acontecer de maravilhoso não diz respeito a vocês, mas é sobre o Espírito Santo que opera em vocês, é sobre o Deus poderoso que é por vocês. Amém? Como diz a palavra de Deus, operando Deus, ninguém pode impedir, porque é Deus que opera. Então quando alguém me ataca, não está me atacando, está atacando o Deus que opera na minha vida. Então logo eu vou me ater com o texto do apóstolo Paulo, dizendo que a minha luta não é contra a carne nem o sangue. A minha guerra espiritual, então Jesus, olha lá, opera, faz. Então eles precisavam desse revestimento, esse revestimento que seria por eles, esse revestimento que iria justificar a vida deles, queria potencializar as habilidades que eles tinham, os dons que eles tinham, para que tudo aquilo fosse canalizado no sentido de adorar ao Deus poderoso. E tem um outro fator importante nessa ordenança de Jesus Cristo para ficar em Jerusalém, que é a obediência. Vamos voltar um pouco na Bíblia, lá no livro de Josué. Josué, ele pega a Arca da Aliança e ele atravessa o Rio Jordão, ele vai cercar Jericó. E Deus vai dar uma ordenança para Josué, para ele dar o quê? 7 voltas, não é? É uma volta por dia. E no 7º dia, é 7º ou 6º dia? 7º dia, 7 voltas. Aí você fala, isso aí é conversa, essa campanha aí não é de Deus não. Que coisa de louco, não é, irmão? Para que dar 7 voltas? A questão não era 7 voltas, irmão. A questão era Deus testando eles para saber se eles estavam fiéis ao Senhor. Será que esse povo está crente mesmo? 40 anos, não pensa só, pastor Daniel, 40 anos no deserto, trocou toda uma geração, uma galera não pôde conhecer a terra prometida. Agora o filho dessa geração, a galera de 20 anos, estava entrando na terra, entrou em Canaã, pisou. E aí Deus fala, agora vocês vão ficar 7 dias dando volta aí nesse muro.
uma volta por dia. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas e vocês vão tocar trombeta, vão levar a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? A presença de Deus. E vocês vão tocar as buzinas. E o que derrubou o muro, irmão? Foi o som das buzinas? Eu já ouvi isso. Tem uns caras que não é crente não, irmão. Falou que o som da buzina derrubou os muros. Pô, tem que fazer um somzão. Só se mandar lá a torcida do Corinthians. Aí deu. Veja isso comigo, irmão. O que aconteceu ali foi a manifestação da glória de Deus pela obediência. Os muros caíram pela obediência. Então às vezes nós vamos olhar com os nossos olhos físicos aqui e você vai falar assim, não está acontecendo nada. Mas no mundo espiritual está acontecendo muita coisa. Deus está observando a sua obediência. Aí você vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, irmão, obediência. Obediência. Obediência, Leandro. Glória a Deus. A obediência nos faz alcançar coisas poderosas de Deus, porque a obediência nos faz aguardar o melhor de Deus. A obediência nos faz ter resiliência, constância, nos faz ter paz de espírito para aguentar certas adversidades que vêm ao nosso encontro. E a gente consegue chegar no destino final, cantando o hino da vitória. Então, quando Jesus liberou essa ordenança, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, os tempos vão se passar, Jesus vai ascender aos céus, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Pedro vai olhar para Tiago, vai olhar para João, vai olhar para Mateus e vai falar assim, ó, vamos para Jerusalém, porque Jesus falou, então vamos para Jerusalém. Só que, quantos apóstolos tinham? Bom, agora era 11. São 11 apóstolos. Mas a narrativa bíblica vai nos trazer esse entendimento que eram cerca de 120 pessoas em Jerusalém. Então quer dizer o quê? Que o assunto se espalhou. A conversa rodou, irmão. Então agora não eram 11 homens esperando algo sobrenatural. Agora eram cerca de 120 pessoas esperando um sobrenatural de Deus. Não cabia gente na casa não, irmão. Acho que tinha gente na calçada, na garagem, na lavanderia, sei lá como que era, eu não sei a estética das casas da época, 2000 anos atrás. Mas tinha gente no telhado, eu sei que sobe gente. Subiu já paralítico, já subiu pelo telhado. Então era uma galera gigantesca que estava ali, orando, buscando a Deus, esperançosos. Agora veja bem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Poderá um pai e uma mãe se esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de vós. Então a palavra do Senhor é verdadeira. Então de repente, na principal festa do ano, na Copa do Mundo dos judeus, a galera vindo de diversas nacionalidades, se encontrando naquela cidade maravilhosa, oferecendo seus sacrifícios, fazendo a parte religiosa, né? A parte da lei. Mas de repente uma casinha ali humilde começou a ser inflamada pela manifestação do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a falar em línguas, e essas línguas eram idiomas de outras nacionalidades, e essas pessoas de outras nacionalidades começaram a se aproximar e falar assim: meu Deus, eu estou ouvindo ali, mas o camarada está falando no meu idioma, mas ele não é do meu país, ele não é da minha nacionalidade, e ele está ali compartilhando sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre arrependimento, e eu estou começando a entender tudo isso. Amado, foi um murmurinho ali naquela parte da cidade. Eu acredito ali que nós vamos ter mais ou menos de 4 a 5 mil pessoas se reunindo ali, algo sobrenatural, aquela multidão toda parando para ver a manifestação de poder. Daqui a pouco sai o Pedro. Não é o Pedro da Laura, apesar que Deus vai fazer o sobrenatural aí. Está pegando os Pedro. Não é o Pedro da Maiara. Não é o Pedro da Maiara. Aí a Miriam fala: é o meu Pedro, é o meu Pedrinho. Mas é o apóstolo Pedro,
aquele cara rabugento que cortou a orelha do soldado lá no Getsemane, lembra? Ele pegou a espada do soldado, cortou a orelha, falou: vocês não vão levar Jesus daqui não. Aí Jesus falou: Pedro, para com isso, né? Se eu quisesse, eu daria ordem a uma comitiva de anjos e eles me livrariam dessa situação. Só que convém que isso aconteça, Pedro. Ele pega a orelha, Jesus pega a orelha do soldado e coloca de volta, irmão. Olha lá, a primeira cirurgia da história, Getsemane, em 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Esse mesmo Pedro impetuoso que vai negar Jesus, lembra? Ele negou Jesus, irmãos. Mas ele o que? Se arrependeu. Agora esse Pedro vai sair para fora lá na varanda, todo mundo falando em mistério ali, aquele povo tentando entender. Tem sempre os incrédulos, né? Vai falar, falou aqui, nós lemos, irmão. Tem a turminha dos incrédulos, né, pastor Larissa? Tem a turminha que vai falar: isso aí não é de Deus não, isso aí não é movimento de Deus não. Tem sempre um que quer apagar a chama, né, missionária Miriam? Lembra? Eu lembro quando eu e a Miriam entrava no mistério lá no pastor João. A gente dava a mão, entrava no mistério, Deus começava a revelar. Aí teve uma vez que uma pessoa não estava tão crente lá não, quis apagar nosso fogo lá, o fogo do Espírito. Eu falei: ô Jesus. Mas a turminha estava lá no canto, de repente o apóstolo Pedro saiu para fora, começou a falar: isso daqui é manifestação de Deus. Ele começou a ministrar, irmão. Igreja, ele começou a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro, versículo 14, então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ele se dirigiu em alta voz, irmão. Por isso que eu falo alto, entendeu? Por isso que a gente começa a pentecostal, é assim, né? Os pentecostal é assim, irmão. Ele começa a pregar e começa devagar: eu salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E de repente, irmão, você começa a ouvir já: Deus da glória! Se enrola, não é, irmão? Parece um som que você vai aumentando devagarinho. Mas porque não é sobre nós, irmão? Quando a gente era do mundo, a gente causava, falava alto, dava risada. Aí vem para a igreja para ficar quieto? Eu não, eu vou falar de Jesus, ó. Meu exemplo é Pedro, é o Pedrão de Jeová, ó. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Você vê, tinha gente que já enchia a cara na época lá, né, irmão? Tinha gente que já dava umas calibradas. Versículo 16: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Ele vai ressuscitar os textos bíblicos do Antigo Testamento, que eram os manuscritos que eles liam no templo. Então, ao invés dele falar de Jesus e as pessoas assim de cara rejeitar, ele vai falar de Joel, falando: olha, aquilo que vocês lêem está se cumprindo agora. Esse mover aqui é um mover bíblico, é o mover da palavra de Deus. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de... Esse não é todo tipo, né, irmão? Sobre todas as pessoas. Essa versão está errada. Sobre todas as pessoas. Repita comigo: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Então o Espírito Santo de Deus está disponível para você, o Espírito Santo de Deus está disponível para mim, aleluia. Não é um grupo de pessoas seleta que tem esse acesso, mas todos nós temos esse acesso. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei do meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todos aqueles que... Vocês já viram a lua vermelha, irmão? Eu já vi. Esse papo é sério. Isso aí já tem, irmão.
né? Há muitos anos atrás não tinha muito essas paradas não, mas agora tá aí, ó. Mas todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Olha só Pedro falando com a galera, irmão. Imagina, mais de 3.000 pessoas do lado de fora da casa, o pessoal lá falando em línguas estranhas. Pedro vai dizer: povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres maravilhosos e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ele não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Amado, eles começaram a ouvir essa palavra. Agora aquele Pedro feroz, aquele Pedro nervoso, se torna um Pedro cheio da unção, cheio da autoridade, cheio do poder de Deus. E a palavra vai dizer que mais de 3.000 pessoas começam a levantar a mão, irmão. Você imagina, irmão, 3.000 pessoas. É gente, né? É gente. Começa a levantar a mão. Eu quero aceitar Jesus então, eu quero aceitar Jesus então. E ali começa a igreja. Ali começa o mover sobrenatural de Deus. Ali começa o legado geracional. Aquilo que Jesus começou, agora pelo papel nosso, Ele dá continuidade. Somos templo do Espírito Santo, e juntos somos a igreja do Deus vivo. Um corpo em movimento, como diz, né? Um corpo tem vários membros, tem várias partes, e é isso. Estamos inseridos nesse corpo, no corpo de Jesus Cristo, na noiva do Cordeiro. E a igreja do Senhor continua viva, continua triunfante. E por que eu falei respeito à minha história, irmão? Porque a história vai dizer que o Império Assírio é levantado. O Império Assírio vai destruir, vai levar em calamidade muito dos povos de Deus. Mas o Império Assírio não existe mais. Existe alguém? Eu sou do Império Assírio. Não existe. Vai surgir o Império Babilônico. O Império Babilônico vai escravizar o povo de Deus. Mas cadê o Império Babilônico? O Império Babilônico não existe mais. Vai surgir o Império Medo-Persa, que vai subjugar a Babilônia. E o que aconteceu com o Império Medo-Persa, irmão? Sumiram. Vai surgir o Império Grego. Vai surgir o Império Romano. As perseguições vão ganhar intensidade. A Bíblia fala que enquanto os apóstolos pregavam com entusiasmo e alegria, enquanto o apóstolo Paulo fazia suas 3 viagens missionárias, levando o Evangelho, o apóstolo Paulo passou pela Espanha. Hein, mãe? A mãe foi para a Espanha, o apóstolo Paulo foi lá pregar na Espanha. Pegou o barco e foi lá, irmão. E você sabe o que estava acontecendo em Roma? Cristãos estavam sendo crucificados na cidade e eram queimados vivos. Você já viu uma pessoa sendo queimada viva e agonizando, gritando? E os que passavam davam risada. No Coliseu de Roma, eles levavam crianças. Você acredita em Jesus? Então vem aqui. E jogavam para os leões ferozes. E o Coliseu de Roma lotado de pessoas comemorando a morte dos cristãos. E a igreja parou, irmãos? Aqui estamos, igreja, vivos, triunfantes, anunciando, porque essa palavra não diz respeito a um homem, essa palavra não é uma filosofia humanista, essa palavra é transcendental, essa palavra ela foge da esfera do comum, ela rompe o natural, ela nos leva a entender que ela reverbera, porque ela provém do Criador da humanidade, ela provém do Redentor de todas as nações, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu sobre o madeiro, mas ao terceiro dia
foi removida. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele vive, ele reina. E a igreja foi afrontada, a igreja foi caluniada, fizeram emboscadas para matar o povo de Deus, queimaram templos, homens na história que foram mortos pregando o evangelho para nações desconhecidas. Amados irmãos, no ano de 1886, você sabia que em 1886 foi fundada a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos? Lá em Nova York, lá no porto de Nova York, né? Colocaram a Estátua da Liberdade. Você sabia que em 1886 foi lançado o refrigerante que ninguém conhece, chamado Coca-Cola? Você imagina, irmão? Mas em 1886, a história vai dizer que lá em Barney Creek, lá na Carolina do Norte, no Moinho Velho, irmão. O Moinho Velho, irmão, era um local onde geralmente ficavam alguns animais, algumas ferramentas de trabalho de campo, né? Mas naquele moinho foi aberta uma igreja. E naquela igreja 8 pessoas se reuniram e começaram a falar sobre santidade. Eles começaram a olhar a frieza espiritual. E os caras falaram: não, nós temos que acender essa chama do evangelho, nós temos que reverberar isso, nós temos que acender essa luz reluzente do evangelho de Cristo. E eles começaram a falar sobre santidade. Essa é a história da nossa denominação, da nossa igreja, a Igreja de Deus, a nossa Church of God, fundada nos Estados Unidos em 1886. E que hoje, meus irmãos, hoje a Igreja de Deus tem quase 8 milhões de membros. Esse número não está atualizado, porque pela primeira vez na história a igreja passou dos 8 milhões de membros no mundo. Está em 187 países, território, cerca de 40 mil igrejas ao redor do mundo, 580 missionários, 116 seminários, escolas, universidades, aproximadamente 40 mil estudantes, enquanto os ministérios regionais e internacionais fornecem recursos e apoio através de nossas divisões de evangelização mundial, cuidado, discipulado, educação e serviços de apoio. 8 pessoas reunidas, irmãos, e que decidiram se santificar no Senhor. Quais são as bênçãos que acompanham a santificação? A santificação, repita comigo: a santificação traz transformação, amadurecimento espiritual para a vida do crente. Você é crente, eu sou crente. Primeiro, a santidade promove crescimento espiritual. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Segundo, a santificação dá lugar à operação do Espírito Santo na vida do crente. Josué capítulo 3 versículo 5 diz: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre nós. Está entendendo aí, missionária Miriam? Deus está falando. Eita Deus. Terceiro, a santificação prepara o crente para ser usado por Deus, irmão. Então não tem essa de chegar e sentar na janelinha, irmão. Os novos convertidos vão aprender na base bíblica, vão se consolidando, vão criando raízes para ter a firmeza de espírito de anunciar esse evangelho. Terceiro, a santificação prepara o crente para ser usado por Deus. 1 Pedro 2,12 diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Quem te justifica é o Senhor.
Amados, se nós não buscarmos a santificação, jamais poderemos desfrutar de uma vida sobrenatural com Deus. E como que eu me santifico, Adércio? Aqueles 8 homens que estavam reunidos na fundação da igreja de Deus, eles começaram a jejuar, eles começaram a orar. Eles oraram de forma individual, eles oravam de forma coletiva. Havia uma intensa consagração. Era a base que alicerçava os fundamentos da igreja. E o convite que eu te faço é muito legal a gente ver o que Pedro fez, né? Pregou 3.000 almas. Não, Jesus fez milagre, curou, libertou. Amado, nós somos pentecostal. Você crê que o paralítico anda? Eu creio. Você crê que o cego vai enxergar, irmão? Que o surdo vai ouvir, que o mudo vai falar, o tumor vai sair? Eu já vi tumor sair, irmão. Eu já vi câncer sair, igreja. Porque Jesus está vivo, Jesus reina, a sua palavra tem poder, louvado seja Deus, e ela se faz presente entre nós. Então quanto mais nos santificamos no Senhor, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ousadia Ele nos dá, irmão. A gente fica meio doidão na presença de Deus, sabe por quê? Porque não é sobre nós, mas é sobre o Deus que opera em nossa vida. Então as pessoas olham e falam: meu Deus, ele está falando com tanta propriedade. É porque a gente vive esse evangelho. Não é de fachada, não é superficial. É uma entrega, é uma renúncia diária, é uma submissão às escrituras, para usufruirmos de um sobrenatural de intensidade na presença dele. Aleluia. Oh, redecantaramanás. E os anos passam, a igreja vai crescendo, meus irmãos. E o mundo que nós vivemos, quantos movimentos passaram, irmãos? Quantas ideologias passaram? Quantas filosofias humanistas passaram? E o evangelho continua. Essa semana passou na CNN. No Brasil está abrindo 17 igrejas por dia. Só aumentar esse número aí, né? Mas é um movimento do corpo, é um movimento da igreja, é um movimento do reino. É Deus falando assim: eu quero alcançar os povos inalcançáveis da nação brasileira. Eu quero alcançar os ribeirinhos. Eu quero alcançar os amazonenses que estão isolados naquela floresta, os povos que estão reclusos na sociedade. O evangelho precisa chegar nesses povos. Deus quer mudar essa sociedade, irmão. Aleluia. Deus está rompendo essa barreira através de uma onda de avivamento, de uma percepção, de entendimento sobre as coisas de Deus. Olha, avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Em suma, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Então quando você se enche, mas não é do seu ego não. Quando você se enche, mas não é do seu eu. Você não vai no seu nome. Ontem a gente estava pregando lá, aí no final começamos a orar pelas pessoas. Daqui a pouco Deus começou a batizar no Espírito Santo. Os jovens começaram a falar em língua estranha. Daqui a pouco lá no fundo a unção estava tão grande, irmão. A mulher lá no fundo caiu endemoniada. O demônio já saiu, já foi liberta. Porque esse mover, ele acontece, esse sobrenatural, ele é real em nosso meio, meus irmãos. Deus quer fazer maravilhas, mas Ele pergunta quem estará disponível para ser como um Pedro valente e se colocar à frente de mais de 3.000 pessoas e começar a falar com autoridade, começar a falar com unção deste evangelho redentor de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, Ele tem isso para a nossa vida. Jesus tem esse derramar para a nossa vida. Isso não está travado no tempo, isso não está paralisado na história. Apesar de nós convivermos com situações do mundo que tentam nos paralisar, olha só, mentiras que falaram sobre nós para tentar nos paralisar. A primeira, que você veio do nada. Já ouviu isso? Não, a gente é obra do nada. Olha, tem que ter muita fé para afirmar isso, irmão. Eu acho, tem que ter muita fé, cara. Só para você olhar para esse mundo, design perfeito, né? Ou como diz o designer inteligente, você observa, você vê a maravilha, a complexidade humana, os nossos órgãos internos, do mais minúsculo,
sabe, o oxigênio, a gravidade, tudo nos servindo, irmão. A água, aí pronta para nós, os frutos. Isso aí que falar foi do nada, que do nada foi Deus. Foi Deus, e é uma luta que nós temos diária, de poder romper com aquilo que está tentando minar a nossa fé, tirar a nossa esperança, tornar a gente com um pensamento mais egocêntrico, humanista. Deus não tem isso para nós. Deus tem esperança, Deus tem vida eterna. Segunda coisa, que você é ancestral, primo do macaco. Já ouviu isso, irmão? Está tirando onda comigo, né? Vai falar que eu vim do macaco, pastor Daniel. O que a gente faz com um cara desse, irmão? Então, os macacos de hoje deu problema no DNA lá, que não virou ser humano, né? Está tudo macaco ainda. Há umas loucuras, isso é invenção, irmão, não tem comprovação, é teoria, amém? Teoria é teoria, irmãos. Teoria é teoria, não tem fundamento, não tem base. Tem muitos outros. Você sabe qual é o maior número de pessoas que ganhou o prêmio Nobel no mundo? São cristãos. Você sabia que os maiores cientistas que marcaram a história são cristãos? Repita comigo, respeita a minha história. Terceiro ponto fundamental, que você não nasceu com uma identidade. Isso foi afirmado na escola de Frankfurt, na Alemanha, em 1920, por Antônio Gramsci, sobre a desconfiguração da glória de Deus. Então, olha, você não tem identidade nenhuma, você vai ser o que você quer ser. Você entende como você perde as bases de quem você é? Quando eu tiro esse raciocínio do entendimento que você é alguém de fato, eu dou a liberdade para a pessoa pensar que ela pode ser o que ela quer ser. Eu estou na realidade tirando o alicerce dela. E o que acontece com essa filosofia humana? Nós vemos uma geração que tem se suicidado, que tem entrado em depressão. A depressão é a doença do século. As pessoas se acabando porque não se encontram na vida. O inimigo tenta a todo custo tirar, aleluia, as bases que nos dão alicerce, que nos dão firmeza. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que nós estamos bem firmados em Cristo Jesus de Nazaré. Nós temos consistência nele, nós temos firmeza nele, nós temos, aleluia, um caminho a trilhar na presença dele. Louvado seja Deus. Então você não é uma obra do nada. Se coloque em pé, por gentileza. Nós estamos encerrando, não sei se os irmãos vão louvar o hino, já pode vir. Amados, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você é a imagem do Senhor. Você é a imagem do Senhor. Você é a imagem do Senhor, missionário. Você é a imagem do Senhor. Sara, você é a imagem do Senhor. Jesus idealizou a sua existência. Não deixe ninguém dizer o contrário disso. Às vezes eu converso com os jovens, só falar, não, eu sou fruto de um erro, né? Meus pais nem me queriam e aconteceu. Não, irmão, foi tudo planejado pelo céu. Jesus planejou tudo. Você não é só mais um nesse mundo. Pensa só comigo, tem gente que acha que é só mais um no mundo. É impossível. Você é escolhido de Deus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, se você quer receber uma oração. Sou Igreja de Deus.